É uma unanimidade, quando nós falamos de administração financeira, de finanças, sempre tem aquela expressão, tem que cortar gasto, tem que reduzir despesa, e isso traz uma interpretação muito equivocada de muitas pessoas no sentido de entender que cortar gasto seria ser pão duro, seria ser muquirana, mão de porco, mão de vaca. Não é isso, não é nada disso. Quando a gente fala em que você tem que cortar custos, que você tem que fazer sacrifício para você poder construir um patrimônio, para você poder construir alguma riqueza, é necessário que você entenda bem o que nós estamos falando para que você possa saber como proceder. Não há necessidade de você, para cortar os gastos, ser uma pessoa muquirana e ter radicalidade na hora de aplicar, vamos dizer assim, uma compra, né? Pedir desconto excessivo, ficar sem comer, não seria isso. Então nós vamos explicar nesse vídeo tudo direitinho como é que você tem que interpretar essa questão de cortar gasto, de fazer sacrifício. Mas antes de continuar, gostaria que vocês dessem um like no nosso vídeo, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal, assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. Ora, primeira mão, você tem que fazer um sacrifício, você tem que cortar gasto. Muitas das vezes, o que nós vamos pensar? Nós vamos sair cortando tudo, que à medida que eu vou cortando, a gente vai eliminando, vai sobrando dinheiro. E aí, outras vezes, você vê aquela pessoa que é classificada como mão de porco, mão de vaca, pão duro, aquele cara que tenta economizar de qualquer maneira, pede desconto até não dar mais, quer comprar o mais barato, não se preocupa com a qualidade, não se preocupa se aquilo vai durar. Muitas das vezes, você está fazendo uma interpretação equivocada daquilo que as pessoas estão falando. Então, como é que funciona isso? Já que não é desse jeito, como é que vai funcionar? Então, para você entender o que é cortar gastos, não necessariamente você precisa fazer essas coisas, sacrifício muito grandes, ou ficar sem usufruir daquilo que você usufrui. O critério que tem que ser aplicado é o critério da necessidade. E muitas das vezes as pessoas entendem necessidade como passar necessidade para poder economizar. Não é isso, também não é isso. O critério da necessidade é saber se aquilo que você está analisando, ele é necessário daquela forma, daquele jeito, e se ele pode ser cortado. Vamos aos exemplos para você entender melhor. Quando você contrata uma TV por assinatura, mas eu não tenho mais TV por assinatura, serviço de streaming. Quando você contrata um serviço, seja ele qual for, dessa natureza, e você não usa, você vê uma vez na vida um filme, outra vez na morte, o que vai acontecer? Você está pagando por uma coisa que você não está utilizando. É necessário? Não. Pode ser cortado? Pode. Vai fazer falta? Não. Isso é um primeiro ponto para ser analisado. Outra coisa também, é aquela situação da academia. O cara paga o ano inteiro, mas só vai lá de vez em quando. Um mês vai, outro mês não vai. Fez falta para você? Você morreu por causa daquilo? Não. Você somente pagou e não utilizou. E muitas das vezes não é tão barato assim. O que vai acontecer? Você está jogando aquele dinheiro que você não utilizou, que você não consumiu fora. Então, se você não está utilizando, ele não é tão necessário assim. Veja que eu estou falando de necessidade, mas não de passar necessidade. Muitas das vezes as pessoas se confundem com isso. Uma coisa também que a gente sempre vê por aí é aquela questão do serviço de internet. Muitas das vezes tu contrata uma velocidade muito grande, pelo valor bem mais alto, e na verdade você só tem um celular e um notebook em casa, e uma velocidade bem inferior, você te atenderia muito bem, não te daria problema nenhum, você economizaria a diferença da velocidade menor para a velocidade maior. Se você multiplicar todas essas coisas que eu estou falando, pegar o quanto você economizaria por mês e quanto você economizaria por ano, você vai ficar assustado. E última dica aqui, que é uma coisa corriqueira, né? Aquelas pessoas que ficam no banho a vida inteira, né? Meia hora de chuveiro quente. Você não precisa ficar sem tomar banho. Basta que você, em vez de ficar meia hora debaixo de chuveiro quente, você fique só 10 minutos. 10 minutos é suficiente para você tomar seu banho, se ensaboar, lavar bem lavado. E aí você vai ter uma redução na conta de luz no final do mês muito grande. E aí você pega essa dica. E na verdade, sacrifício não é passar necessidade, não é ser pão duro, não é deixar de consumir e deixar de comer. Não é nada disso. Você vai poder utilizar. Inclusive, se você fizer isso, tirar os excessos, vai sobrar dinheiro e você vai poder fazer coisas que você não fazia. Você vai poder passear, você vai poder fazer alguns outros tipos de gastos com diversão que você talvez não fizesse.
ou que se você quiser, você vai utilizar ele todo para investir, para crescer. Quem sabe mais lá na frente você faça outra coisa. O fato é que você vai estar usando o seu dinheiro de uma forma correta. E aí, quando você age dessa forma, você não vai precisar fazer sacrifício, ficar sem comer, passar necessidade, nada disso. Você só simplesmente vai cortar aquilo que você está contratando, gastando dinheiro com aquilo e não está tendo lucro, não está usufruindo, não está tendo benefício nenhum. E aquilo ali, se você não tiver, você não vai ter prejuízo nenhum e ainda vai sobrar dinheiro no seu bolso no final do mês. Viu como é bem interessante essa questão? Uma coisa e outra, como é que as pessoas interpretam isso de maneira errada? Um grande abraço e até o próximo vídeo.